Esses aqui eram instrumentos de caça e pesca. Isso aqui é um covo, isso aqui é uma gaiola que eles usavam para caçar cutia. Isso aqui é um instrumento de pesca que é diferente do covo. Aqui uma peneira que eles usavam para passar no rio e pegar peixes. Eu vou falar sobre o arco e flecha. É a principal arma dos índios. Devido às culturas, as atividades de caça são constantes. Os que, desde a infância, treinaram com os arcos e adquiriram grande habilidade em seus manejos. Os arcos são de madeiras. O alcance da flecha pode atingir 30 metros. Dois tipos de ponta de arco e flecha. O maior, que é usado mais grosso, que é usado para o campo aberto, para caçar no campo aberto, e o mais fino para o mato, para o campo fechado, que daí entra melhor nos arbustos ou no negócio. E eles existem, antigamente eles diziam que os que eram feitos as pontas por um choque térmico. O meu trabalho é sobre a lança, a zagaia. A zagaia tem de muitas formas, tem de 3 pontas, tem essa que é com uma ponta só, ela serve para caça e pesca. A zarabatana é um longo tubo por onde saem dardos envenenados. A peneira é feita de bambu para peneirar feijão, tirar pedrinhas de arroz e para secar amendoins. Esse aqui é o pilão. Ele é feito de tronco de árvores macias e serve para moer alimentos como milho, feijão e arroz e para descascar também o arroz. Os índios usavam fazer oca para que eles possam morar e usavam folha de palmeira para que a água pudesse, quando chovia, cair nas folhas e escorregar. Bom, aqui temos a cuia, que era feita de purungo. Antigamente os índios usavam fazer de purungo. E para eles chupar tipo, a água da erva, eles usavam caniço, osso ou taquara, simples taquara. Aqui a gente tem também pedras, que nem essa aqui era antigamente usada para... era um machado, na verdade. Esse aqui também, essa aqui era de uma urna funerária. E a gente pode perceber também que pela como ela é menos curvada, ela é uma peça grande. Então isso quer dizer que eles ficavam só no lugar deles, por isso eles tinham agricultura e daí eles esperavam lá para ela esperavam, né, nascer para eles colher e tudo. Aqui temos os potes, tigelas e ali temos uma panela de barro que era onde eles amassavam os alimentos ao fogo que eles levavam. E daí para fazer uma panela, uma tigela de barro, você pega, as paneleiras pegavam simples, iam lá, retiravam o barro do mangue e levavam para algum lugar onde elas ficavam, tudo, um galpão que seja. E daí lá, começava o barro a passar por um processo de limpeza, onde eles retiravam a matéria orgânica e os grãos de areias mais grossos que tinha no barro. Aí eles faziam o manuseio delas, eles tinham um estilo que eles usavam bolas de barro ou coco, pedaços de coco, que daí eles usavam para ficar bem redondinho, né, bem certinho. E também, daí depois eles deixavam ao ar livre, e depois, quando todas as paneleiras terminavam, eles pegavam e queimavam ao fogo e depois passavam, depois quando tudo terminado, estava quente ainda as panelas, eles usavam tanino, passavam para ela deixar uma coloração assim nas panelas. E também para água, eles usavam o purungo. Eles usavam o purungo para, purungos maiores para buscar água. Esta é uma colher que era feita de tronco de madeira e daí era utilizada para mexer alimentos dentro dessa panela aqui. E esse era o fogo, que é para eles assar peixes e outros animais. Bem, aqui nós temos a mandioca, ou macaxeira, como os índios chamavam. Ela é a base de todas as comidas indígenas conhecidas, por causa que eles produziam, eles plantavam e era muito fácil de dar. Eles faziam a farinha, passavam um processo de descascavam a mandioca, ralavam ela e depois levavam ao fogo para torrar e chegava na farinha o produto aqui, que é a base de muitos alimentos deles. Também aqui nós temos a paçoca, que é de origem indígena. Ela é
a farinha de mandioca batida com carne seca. Ele misturado e fazia a paçoca. A mandioca também era usada para fazer bolos, que era um alimento deles. E também outro alimento era a pipoca, que no começo eles usavam somente para enfeitar os cabelos, as mulheres. E daí depois eles viram que era um alimento também. E antes, como não tinha azeite, nada para fritar essa pipoca, eles usavam a areia. Essa aqui é a canjica, que é uma comida típica da culinária afro. Como eles tinham, um pouco dos alimentos que eles tinham era o milho, eles pegavam e preparavam junto com o leite e açúcar. E há indícios de que essa receita veio junto com os escravos da África. E está até hoje aqui na nossa região, no nosso dia a dia. Os senhores, donos dos escravos, comiam as partes mais nobres do porco, deixando de lado as orelhas, o toicinho, o rabo e os pés, davam para os escravos comerem. Eles juntavam todas essas partes do porco e colocavam junto com o feijão, e formando a chamada feijoada, que até hoje é consumida por maior parte dos brasileiros. O bolo de fubá teve origem nas senzalas dos escravos. Com as sobras que caíam dos moinhos dos senhores de engenho, os escravos batiam batiam o milho cru e assavam. Então foi das senzalas que deram origem ao bolo de fubá. Nós vamos falar sobre a Umbanda. Na região sudeste, a contribuição dos povos bancos foi muito importante para a formação das religiões afro-brasileiras, pelo modo como eles foram incorporados à população. Sua religião foi mais permeável às influências europeias e indígenas que a dos outros povos africanos, reduzindo seu uso de certas características do culto original e assumindo importâncias novas, práticas que combinam magia e espiritismo de origem europeia com vestígios da cultura americana. Na história do renascimento da cultura africana no Brasil, dois fatos se destacaram como precursores da Umbanda. Um deles foi o costume dos escravos de se reunirem após o horário de trabalho para dançarem e cantarem suas músicas tradicionais. Essa prática, ao ser difundida como forma de culto religioso em terreiros e areias e ervas. O meu pai falar. Pagelância é o rito que os índios faziam para a cura de seus representantes da tribo. O que é o Carnaval? O Carnaval é considerado uma das festas mais animadas e populares e representativas do mundo. No Brasil, no final do século XIX, começaram a aparecer os primeiros blocos carnavalescos. As pessoas se fantasiavam, decoravam seus carros e, em grupos, desfilavam pelas ruas das cidades. No século XX, o Carnaval foi crescendo e se tornando cada vez mais uma festa popular.
Esse crescimento ocorreu com a ajuda das marchinhas carnavalescas. As músicas deixavam o carnaval mais animado e hoje ele faz parte do nosso calendário. Cabia aos mais idosos usar máscaras os idosos da tribo para realizar cerimônia de casamentos e curar doenças, espantar maus espíritos. E também havia um ritual que eles faziam da passagem da adolescência para a idade adulta. Nos tempos passados, houve conflitos entre indígenas e entidade máscara. Atualmente, hoje, os conflitos não acontecem mais. E as máscaras dos indígenas são usadas mais para alegrar as festas que eles são acostumados a fazer, da tradição deles. E com isso, eles superam os conflitos que houveram no tempo passado. Aqui é a oca dos índios, onde eles viam e cozinhavam, dormiam, e aqui as máscaras africanas e indígenas. Esta era uma embarcação que trazia os escravos da África. Aqui onde eles compravam e vendiam escravos que eles traziam da África. Esse aqui é o dinheiro que eles usavam. Eu sou comprador e ela representa a madame. Essas são as máscaras africanas. Elas são utilizadas há milhares de anos. Seja bem-vindo à nossa primeira Feira do Conhecimento. E nosso tema é como os indígenas e africanos se portavam dos animais. Indígenas. Os indígenas usavam os animais para muitas coisas, como fazer com seus ossos anzóis. As casas dos índios eram ocas feitas de paus e cobertas com folha de palmeira. Para sobreviver, os indígenas praticavam a caça e a pesca. Os indígenas não maltratavam os animais, apenas matavam para sua sobrevivência. O que os índios faziam com os animais arara? Com as penas das araras, eles faziam cocares e braçadeiras para uso cotidiano e para os rituais. Os índios usavam os purungos mais grandes para guardar água, alimentos, e os mais pequenos para fazer chocares. Os índios gostavam tanto dos animais que os tratavam como irmãos. Os leões são os únicos felinos que vivem em bando. Eles se alimentam de zebras, girafas, veados e etilo. Elefante. O elefante africano é o maior animal terrestre. Eles usam o olfato para identificar companheiros de manadas. Eles são herbívoros. Africanos. De acordo com os fósseis até então encontrados, chegou-se à conclusão de que os primitivos primatas tinham o tamanho de ratos, alimentavam-se de insetos ou animais um pouco maiores, e sua aparência lembrava os lêmures atuais. Os africanos se aproveitavam dos animais, pois matavam muitos, podia até ficar satisfeito com sua comida. As zebras possuem uma tática muito eficaz, a qual recorrem para sobreviver. Elas, por serem listradas, podem correr em bando, que dificulta a vida do rei da selva, pois este não é capaz de distinguir um indivíduo dos demais quando correm juntos. Bom, essas plantas aqui eram as medicinais que eram usadas pelos índios de antigamente para fazer remédio. A maioria dessas plantas foi trazida de Portugal e foi adotada também pelos índios. Até agora ela é usada para fazer remédio. O uso das plantas medicinais é antigo. Na China antiga, eles já utilizavam e até hoje usam as plantas medicinais juntamente com uma alimentação balanceada. Isso gera uma vida mais saudável. Até hoje eles usam na China as plantas medicinais em vez de usarem remédios, assim, principalmente a principal medicina deles são as plantas. No Brasil, as plantas medicinais são usadas há mais de 12 mil anos pelos povos indígenas. A principal planta usada, que eles acreditam ter mais poder, são as plantas assim da floresta, plantas também que acreditam assim ter mais esse poder. Uma das plantas mais usadas é a hortelã-pimenta, que eles acreditam ser a planta dos deuses, uma planta que tem um potencial enorme para eles e cura tudo. Fique atento, porque elas, apesar de ser plantas assim naturais, ser um remédio natural, elas também causam mal, se usadas em excesso. Você tem que lembrar que às vezes aquele mal-estar é um mal-estar que às vezes não é passageiro, é um mal-estar que é gerado por alguma doença mais séria. Por isso você não tem que consultar sempre um médico. É bom usar as plantas, são naturais, mas você não pode usar em excesso. Os principais tipos de uso são a destilação, a infusão, a maceração, pós de tinturas, pomadas, vinagres. E existe um certo preparo para isso. Por isso você tem que sempre, mesmo que sejam naturais, você tem que tomar esse cuidado.
Essas aqui são as plantas medicinais que os índios utilizavam e até hoje são utilizadas. Aqui nós temos as plantas tóxicas. Como Comigo Ninguém Pode, uma planta responsável pelo maior número de casos de intoxicação. Quando mastigada, causa dor e queimação, edema nos lábios, boca e língua, ou copo de leite. Todas as partes da planta são tóxicas. Quando ingeridas, causam inchaço nos lábios, língua, secreção abundante de saliva, cólicas abdominais, náuseas, vômitos e diarreia. A aruda é abortiva e causa reações alérgicas na pele. A urtiga. O contato com os pelos do caule e folha causam dor imediata, devido ao efeito irritativo e coceira. Aroeira brava. São substâncias que se desprendem da planta em qualquer época do ano. Causa quadro alérgico e dessensibilização. Mandioca brava. A intoxicação é caracterizada por distúrbios gastrointestinais, neurológicos e respiratórios. Pinhão roxo. As folhas e frutos são tóxicos, causa diarreia, desidratação e debilidade orgânica. A aloes, nos seus efeitos secundários, são tremores, convulsões, delírio, vertigens causadas pelas tuiona. O boldo é consumido em excesso, causa sonolência e sedação. O coentro, excitação nervosa. O cravo da Índia causa irritação estomacal. O broto de bambu causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia e mau hálito. Aqui tem o timbó. Era uma árvore que os índios pegavam as folhas, esmagavam, jogavam no rio. Os peixes boiavam, eles pegavam os peixes com a mão, colocavam em uma vasilha com água limpa, eles tornavam e podiam ser consumidos sem problema nenhum. Esse aqui é a Marcelinha. O chá é utilizado para problemas digestivos, azia e cólicas abdominais. Antes eles usavam chás naturais, agora passaram para convencionais. Na antiguidade eles utilizavam mais os naturais porque faziam mais bem. E com o passar do tempo foram deixando os chás naturais para os convencionais. Essa aqui é a camomila. A camomila não é indicada para mulheres grávidas tomar em excesso. Ela é boa para gripe, febre e é calmante também. Esse daqui é o capim-limão, ele não é tóxico, mas pode causar sensibilidade na pele de algumas pessoas, ele é calmante e sonífero. A história da capoeira. A história da capoeira começou no século XVI, quando o Brasil era colonial de Portugal. Os portugueses trouxeram os escravos para cá para trabalharem nas fazendas de cana-de-açúcar. A chegada no Brasil, os africanos fizeram uma forma de se proteger da violência. Capoeira, dança ou luta? Na capoeira existe luta, dança, esporte e arte. A denominação capoeira vem da Tupi-Guarani, que significa área de vegetação rasteira. A capoeira era proibida no Brasil. Passou a ser liberada e reconhecida a partir de 1972. Somente em 1888, a capoeira foi liberada para as escolas dançarem. Na verdade, o que é capoeira? Dizia o mestre Pastinha, capoeira Angola, luta e luta violenta. O surgimento da capoeira. A capoeira surgiu por causa que os escravos eram muito maltratados e serviu para eles se defenderem. Daí eles treinavam os escondidos, daí foi proibida a capoeira, eles tiveram que treinar escondido. Quando o chefe deles aparecia, eles faziam gestos, batiam palma, mas mesmo assim o chefe deles não sabia o que significava. Daí esses aqui são os instrumentos da capoeira, o birimbau, a calça e a corda. Então, o atleta que iria participar das lutas individuais ou por equipe, ele não podia usar o cordel, que é a corda. Aqui a classificação dos cordéis. Então, cada aluno que entrava, ele devia de ter um cordel pela faixa etária que ele ia aprendendo. Aí, quando ele entrava e quando ele não sabia, ele usava o verde. Após o amarelo, daí quando eles usavam o azul, ele já estava pronto para ser professor, já era professor. Aqui a graduação infantil, que eles usavam só essas cores até os 15 anos.
Daí o adulto eles usavam essas cores e o branco ele usava quando ele já era um mestre que sabia tudo. Bom, então aqui as aldeias indígenas, eles têm o costume de fazer sempre as aldeias deles em círculo. Eles sempre organizam assim. Então, se houver alguma aldeia que não for em círculo, nós somos indígenas verdadeiros. O grupo dos Carajás, eles habitam no rio Araguaia. Aqueles índios que passavam no Velo Araguaia, eles são os verdadeiros mesmo. As danças dos indígenas são sempre circulares, sempre tem a tradição que eles pegaram os seus antepassados. Os Guaranis eles têm cerca de 27 mil habitantes. E os Chavantes, a população soma aproximadamente 7 mil indígenas. Poejauxá não é indicado para mulheres grávidas e nem para crianças menores de 6 anos. E ele serve para tosse seca. A camomila é indicada para inflamação, gripe, febre e acalmante. Não é indicado beber em excesso para mulheres grávidas.